A paz do Senhor, queridos irmãos da Nova Aliança. Estamos aqui novamente reunidos nesta manhã para darmos continuidade ao nosso estudo de escatologia. Olha só como o tempo passou, hein? Já tem 4 finais de semana que nos encontramos aqui para estudar a Palavra de Deus. Hoje é a nossa penúltima aula, nós vamos estudar mais um pouco. Mas antes disso, quero fazer uma oração com você para apresentarmos este momento diante do Senhor. Pai amado, Deus querido, somos gratos pelo Teu amor e pela Tua misericórdia que tem nos alcançado. Pedimos que nesta manhã o Senhor traga a nós a revelação da Tua palavra neste estudo. Que possamos ter, ó Pai, a sabedoria vinda dos céus para absorver tudo que o Senhor irá ministrar aos nossos corações. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Assim nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amados, no dia de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Na última aula nós fizemos um zoom naquela nossa linha do tempo de escatologia e nós ampliamos nosso estudo para o período da tribulação e da grande tribulação, que se dá início após o arrebatamento da igreja. E o governo do anticristo será iniciado aqui na terra e ele vai até o período da segunda vinda de Jesus. Este período de tempo é a última semana que nós já estudamos, que o profeta Daniel ele escreve. Então a última semana nós sabemos que corresponde a 7 anos. Na última aula, vamos dar uma recordada aqui, nós estudamos o primeiro período de 3 anos e meio desses 7 anos. E nós falamos sobre o início, que será o acordo que o anticristo vai estabelecer. Ele vai pegar uma terra em completo caos, ele vai vir com a promessa de estabelecer a paz e de reorganizar todo o sistema político, que é a ação dele aqui. E dentro desse sistema político ele vai estabelecer um período de paz com a nação de Israel. Nós vimos que João ele vai estar nos céus, nesse cenário. Nós vimos que existem 2 cenários. Ora, João está vendo o que está acontecendo no céu e o que está acontecendo na terra. E no céu ele vai ver a sala do trono, onde existem os 24 anciãos, os 4 seres viventes. Nós estaremos lá também, com uma grande multidão de cristal. E nós vamos ver que João ele vai ter a visão daquele que será digno de começar a abrir os selos. Jesus vai receber um livro selado com 7 selos. Ele vai começar a abrir. E cada livro que vai abrir, cada selo que será aberto, vai se revelando a ação de um ser. Nós vimos lá o cavalo branco, que nós falamos que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Nós vimos os detalhes e que sim aponta para o anticristo. Vimos o cavalo vermelho, o seu cavaleiro, o cavalo amarelo. Nós vimos também a multidão debaixo do altar. Nós falamos bastante sobre a abertura dos selos. Nós vimos que se dará início ao toque das trombetas depois que se abre o 7º selo. Nós vimos a ação das trombetas, coisas terríveis que vão acontecer. Vimos que também são prometidos 3 ais que João escuta. E esses ais representam um severo juízo que Deus irá derramar sobre a terra. Na última aula nós vimos o primeiro ai, que é quando os gafanhotos, é aberto o abismo, os gafanhotos vêm. Nós vimos as características dele, os homens desejarão morrer e isso não será possível. Nós vimos também que teremos o tribunal de Cristo durante esse período e também a pregação dos judeus, os 144 mil judeus, que são aqueles que vão pregar a palavra de arrependimento durante o período da tribulação. E nós chegamos até os 3 anos e meio, final dos 3 anos e meio. E a nossa aula hoje será a continuidade, tá? Nós vamos estudar os últimos 3 anos e meio, que agora nós chamamos de grande tribulação, porque é algo realmente muito forte. Este período ele tem um marco com o anticristo quebrando a aliança que ele tinha estabelecido lá com a nação de Israel. Ele começa com um acordo de paz e agora ele vai quebrar esta aliança com a nação de Israel. Ele vai agora estabelecer a sua verdadeira face
e vai se colocar como um opositor à nação de Israel e como um perseguidor feroz contra a nação de Deus, tá? Então nós vamos ver lá em Daniel, no capítulo 9, no versículo 27, nós já lemos. Você viu que vai falar que o anticristo, nós não precisamos ler, que nós já lemos nas últimas aulas, vai dar início à perseguição à nação de Israel. Ele vai fazer isso realmente de uma forma muito feroz, muito ferrenha, tá? Ele vai se opor mesmo, vai se preparar para ter uma guerra, que nós vamos ver qual é essa guerra que ele vai pelejar contra a nação de Israel, e vamos ver o futuro, o final dessa batalha. Vamos dar continuidade aqui. Depois que ele quebra o acordo, ele vai começar a perseguir a Israel. Durante esse período, gente, nós vimos lá aquelas duas testemunhas. São aqueles homens que vão pregar o evangelho no período de 1260 dias. Isso equivale a 3 anos e meio. A palavra de Deus, nós vimos, não nos dá a informação de quem são eles. Alguns creem ser Elias e Moisés, outro Enoque. Tá? Nós cremos na linha de Moisés e Elias. Nós vimos que eles serão homens com poder de fazer coisas assim sobrenaturais. Eles vão pregar uma palavra muito pesada realmente de arrependimento durante este período, e a terra vai odiá-los por causa disso, que eles vão realmente apontar os dedos, eles serão profetas, e profeta é aquele que aponta, que expõe a situação de pecado do povo, e ele vai fazer isso eles vão fazer isso em toda a terra. Passado o período de 3 anos e meio, vamos ver lá o que vai acontecer com eles em Apocalipse, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 12. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui para fazer a leitura. Vamos ver o que vai acontecer com eles. E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe médio santuário de Deus e o seu altar, e os que nele adoram, mas deixa de parte o ato exterior. Versículo 3, perdão. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Panos de saco aqui representa luto, tá? É algo com tristeza. Eles não vão trazer essa pregação com alegria, mas sim com tristeza, em luto, porque eles vão profetizar realmente de uma forma pesada para a humanidade. Então isso representa o pano de saco, o luto. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então aqui nós vemos que, antes de continuarmos a leitura, que eles terão poder para fazer ações realmente sobrenaturais, prodígios sobrenaturais. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Está falando do anticristo. O anticristo virá contra as 2 testemunhas e vai matá-las. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizaram festa e enviaram presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moravam sobre a terra. Dá uma pausa aqui rapidinho. Gente, olha só como nós realmente estamos chegando nos finais dos tempos. Há alguns anos atrás era praticamente impossível isso que João descreve aqui acontecer. É por isso que eu digo que o Senhor ele vai mexendo com as coisas aqui na terra para fazer a sua vontade.
A internet é um plano de Deus, querido. Nós não devemos julgar a internet e dar crédito à internet para o diabo. Aquilo que Deus cria, o diabo vem e distorce para usar de forma maligna. Mas a internet, ela é algo que vai possibilitar isso que João escreveu há mais de 2000 anos atrás. Por quê? Ele fala que o mundo inteiro vai contemplar os cadáveres deles expostos lá em Jerusalém. Eles vão ser mortos e vão largar o cadáver dele, não vão enterrar. E vai ter uma cobertura especial durante 3 dias, onde muitas redes de televisão... E hoje é possível você ter a transmissão ao vivo. Da mesma forma que nós estamos fazendo isso hoje, vai acontecer. Então, tudo isso que nós estamos visualizando nos nossos dias realmente apontam para os finais dos tempos, tá? Porque a internet vai ser um fator que vai possibilitar ao mundo inteiro assistir a isso, a morte das 2 testemunhas lá. E eles vão ficar felizes, vai ser declarado um feriado mundial. João nos fala aqui que vai ter troca de presentes, é como se fosse um Natal, um amigo secreto. As pessoas vão se presentear comemorando a morte destas testemunhas, porque eles foram tão atormentados com a pregação e com a forma como eles agiram, que eles vão ficar felizes com a morte deles, né? Muito semelhante àquilo que o diabo celebrou com a morte de Jesus. Mas olha só o que vai acontecer, dando continuidade à nossa leitura. No versículo 11: Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles, penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que o viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Beleza, daqui a pouquinho nós continuamos a leitura aqui. Nós vamos dar uma continuidade. Então olha só, depois de 3 dias e meio, a terra vai estar em grande festa, como se fosse um feriado mesmo, todo mundo assistindo nas suas televisões os corpos das 2 testemunhas expostos. Depois dos 3 dias e meio, eles vão ressuscitar, Deus vai soprar novamente o fôlego de vida neles, eles vão ressuscitar, a terra vai ficar espantada, e eles vão subir aos céus. Logo depois que eles sobem aos céus, vai acontecer um outro evento, logo em seguida. E este evento aqui é terrível. Terá um grande terremoto. E aqui o segundo ai daqueles 3 que João viu. Neste terremoto, 7.000 pessoas vão morrer de uma única vez. 7.000, vamos ler lá no versículo 13 e 14. E não são qualquer um, tá? Que vão morrer ali. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. Então vai ter um grande terremoto depois que as 2 testemunhas sobem aos céus. E a Bíblia nos aponta que essas 7.000 pessoas são partes de todo um sistema político. São homens importantes, políticos, diplomatas que estavam reunidos ali em Jerusalém, e eles vão morrer. Então eu consigo imaginar aqui um palanque montado, eles discursando, falando sobre como eles são bons e como o anticristo julgou essas testemunhas, que perseguiu, que ele era muito forte. E de repente nisso vem um grande terremoto, a cidade vai ser muito abalada e vão morrer 7.000 pessoas, e a terra vai ficar assombrada. Então olha só que coisa terrível. Aqui nós vimos a conclusão do segundo ai. Então as 2 testemunhas estão ligadas aqui com o segundo ai. Vamos lá, então, dar continuidade aqui. Depois disso, querido, nós vamos ver o toque da 7ª trombeta. Nada vai se registrar como resultado imediato aqui, tá? Não vai ter nenhum registro imediato, mas vai se dar
início já ao terceiro ai, já chegamos já ao terceiro ai. Vamos ver aqui no capítulo 11, versículo 15 ao 19, o que vai acontecer. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 15 e 19. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfurecem. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado, para serem julgados os mortos, para se dar o galardão dos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruíres o que se destrói a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Então aqui já é o início da abertura, da toque da sétima trombeta, e também o início do derramamento das 7 taças, que nós vamos estudar a partir de agora. Vamos lá, nós chegamos agora no terceiro ai. Por que nós chegamos no terceiro ai? Porque nós vamos ver que agora vai ficar feia a situação aqui na Terra. Bom, durante esse período também, nós vimos um personagem, antes de darmos início ao derramamento das taças, a ação das taças aqui na Terra, nós vimos lá uma personagem, na segunda aula que nós falamos sobre os personagens do Apocalipse, que é a mulher vestida de sol e o remanescente. Com o início da quebra da aliança, o anticristo começa uma perseguição contra Israel. Nós vamos ler isso lá em Apocalipse capítulo 12, no versículo 1 ao versículo 17. Como é uma leitura muito longa, nós não vamos fazer essa leitura neste momento, tá? Depois você pode ler com calma. Mas, com a quebra da aliança, o anticristo ele vai iniciar uma perseguição. A mulher vestida de sol, nós vimos o que ela representa, né? Ela representa a nação de Israel. Nós vimos a coroa que ela está usando, com o significado do sol também, os seus pés sobre a lua, o varão que ela está esperando, né, que significa o Senhor Jesus Cristo, e os remanescentes. Então nós vamos ver que o anticristo vai começar uma grande perseguição contra os judeus, algo muito parecido com o que aconteceu lá com Hitler, né? Eles serão perseguidos, os judeus, eles vão ficar acuados em Jerusalém, diferente do que aconteceu com o nazismo. Agora eles vão ficar acuados com a perseguição desses 3 anos e meio, tá? Essa perseguição vai durar 3 anos e meio, tá? E Jesus, nós vimos que Deus, ele vai guardar o seu povo, está escrito, João consegue contemplar isso. Deus vai guardar o seu povo, vai proteger o seu povo, mas vai chegar no momento que o anticristo, junto com os exércitos que ele vai formar, eles vão deixar encurralados a nação de Israel. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho na batalha em Armagedon, tá? Então, nesse período aparece aqui o nosso personagem, que é a mulher vestida de sol, que é a perseguição. Nós vamos ver agora também a ação do falso profeta, aquela besta que nós vimos do personagem, é o falso profeta. Nós vimos que ele é um homem que vai ser muito influente no cenário religioso, enquanto o anticristo ele vem para aplicar a sua estratégia dentro do sistema político. O falso profeta, debaixo da autoridade do anticristo, vai dar início ao plano dentro do sistema religioso. É dentro do sistema religioso que
o falso profeta irá agir. Qual é a responsabilidade do falso profeta? A responsabilidade dele, amados, é estabelecer e implantar o culto ao anticristo. O anticristo ele vai sofrer um atentado que ele vai ser declarado como morto. E neste atentado que ele sofre, ele vai ressuscitar depois de alguns dias e ele vai se comparar a Cristo. Então ele vai querer, lembra que ele quer ocupar, quer ir contra tudo que Cristo estabeleceu? Então ele vai se comparar a Cristo e o falso profeta vai estabelecer o culto. Eles vão construir uma imagem, a imagem vai fazer algumas firulas lá, vai soltar fogo, vai falar, né? E vai ser estabelecido que todas aquelas pessoas todos os humanos aqui devem se prostrar à imagem do falso profeta e a imagem que será erguida para o anticristo, e todos aqueles que não fizerem isso serão considerados traidores e pagarão com a sua própria vida, irão morrer pela traição que será considerada neste momento. E também o falso profeta é aquele que será o responsável por implantar o sistema econômico pensado pelo anticristo com a marca da besta. Nós não sabemos qual que é essa marca, nós sabemos que ela vai ter uma numeração que é o 666 e será colocada ou na palma da mão ou na testa, né? Em alguma dessa forma que será implantado a marca da besta, ou na testa ou na mão. Nós não sabemos o que é, existem teorias sobre o código de barra, porque você vê lá que existem 3 espaços, que alguns falam que será o 66, outros dizem que será um chip, um nanochip, nós não sabemos. O que nós sabemos é que realmente a tecnologia para esse sistema, uma tatuagem com leitura, o QR Code, existem realmente muitas teorias, mas nenhuma certeza, a Bíblia não nos deixou com clareza de como seria feito isso. Nós sabemos que a tecnologia está num ritmo acelerado, o que novamente nos volta a crer que a volta de Cristo está realmente muito próxima, devido à velocidade que as coisas têm evoluído na tecnologia. É mais uma coisa que nos mostra que a volta de Jesus está próxima. Então vamos ver lá em Apocalipse 13, do 11 ao 18, a ação do falso profeta. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Lembra que eu falei para você que ele foi declarado quase como morto? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Vai ser um atentado, tá? Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a sua fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Então aqui João nos dá o número e nos dá de uma forma bem clara qual vai ser a ação do falso profeta. Ele vai trabalhar dentro do sistema religioso e implantar o sistema financeiro pensado pelo anticristo através da sua marca que vai ser colocada ou na mão direita ou na testa, tá? Vamos lá então dar continuidade. Vamos ver aqui. Os 7 ministérios dos anjos. Esses anjos, amados, eles vão anunciar o juízo de Deus e a queda da Babilônia. Então, eles vão começar a anunciar que o sistema da Babilônia, que a queda da Babilônia é o sistema da Babilônia, um sistema corrupto, com um sistema de idolatria, tá? A Babilônia é associada à idolatria, então vai cair
todo esse sistema de idolatria, e esses anjos são aqueles que vão anunciar. Então aqui já estamos chegando realmente próximo ao fim. Eles vão começar a anunciar a queda da Babilônia, a grande metriz, a grande prostituta. Haverá grande festa, né, nos céus. Vamos ler isso lá em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo... Quer ver? No versículo 6 ao 20, nós vamos ver as vozes dos anjos, né? Deixa eu ver aqui, que a gente não precisa fazer uma leitura muito longa. Aqui, a segunda voz vai dizer, no versículo 8: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da sua prostituição. Então nós vemos aqui o sistema da Babilônia caindo, né? Está realmente sendo derrotado, se iniciando já a derrota de tudo aquilo que o diabo tentou tramar contra o plano de Deus. Então aqui nós vimos o sistema da Babilônia, o sistema de idolatria sendo já iniciado a sua derrota. E nós vamos ver os 7 anjos que vão anunciar as vitórias e os últimos acontecimentos. Eles vão ter essa missão. Depois que os 7 anjos começarem a anunciar, nós vamos ver o início. Agora aqui vai ficar crítica a situação, tá, na Terra. Que agora nós vimos aqui o início do segundo ai e ele sendo aplicado na Terra, que são as 7 taças que serão derramadas aqui na Terra. Vamos fazendo a leitura das taças, tá? Está lá no capítulo 16, a partir do versículo 1. A primeira taça que será derramada é a taça que vai trazer feridas malignas e dolorosas sobre os homens. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então serão úlceras, são feridas que serão acrescentadas como se fosse algo, a doença de Chagas antiga, com grande coceira, com grande inflamação, e vai gerar muita dor no corpo. São realmente marcas terríveis que vão nascer, machucados terríveis que irão nascer nos homens que adoraram a besta. Então será algo muito doloroso, que eles vão realmente sentir na pele as consequências desta taça que será derramada. Então você imagina o mau cheiro que eles vão ter que conviver com isso, carne apodrecendo, né, feridas não cicatrizando, carnes apodrecendo. Então esse é um flagelo que será lançado diretamente no corpo daqueles que ficaram aqui na grande tribulação e que adoraram ao anticristo, tá? Vamos ver agora a segunda taça que será derramada. Vamos ver. A segunda taça, ela vai ser derramada no mar, e as águas no mar vão se transformar em sangue. Olha aqui, nós já vimos na última aula, né, que 1/3 ia se transformar em sangue. Agora nós vimos aqui que todo o mar vai ser derramado em sangue. Vamos fazer a leitura lá no versículo agora 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Lá quando nós vimos o toque das trombetas, nós vimos apenas 1/3. Aqui nós já vimos a destruição total dos mares. Todos os animais do mares vão morrer. Imagine a cena terrível, tudo que está no mar subindo como morto na superfície, porque vai se ter um odor de sangue,
vai ter-se o odor dos peixes mortos, não vai ter como circular através dos mares, tá? Vai estar tudo morto mesmo, algo terrível. Depois nós vamos ver aqui a terceira taça que será derramada. Ela vai ser derramada nos rios e nas fontes de águas, que também vão se tornar em sangue. Você sabe que nosso corpo necessita de água para sobreviver. Se nós não tomarmos água, nós ficaremos desidratados e isso vai nos levar à morte física. Versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue eles têm dado a beber, são dignos disso. Então, porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, agora eles só terão sangue para beber. Ouviu o altar que se dizia: Certamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Aqui está falando da perseguição que esses homens fizeram contra aqueles que estavam pregando o evangelho, contra as duas testemunhas, contra a Deus, né? Então, eles mataram os seus profetas, e aqui o anjo está falando que Deus é justo, está vingando a morte dos seus profetas. O sangue que foi derramado, agora eles terão que beber isso. Nós sabemos que é impossível isso acontecer. Então, praticamente já está realmente chegando ao fim a humanidade, porque sem água não tem como ter vida, não tem como, nosso corpo necessita de água para viver. Vamos ver então agora a próxima taça que será derramada. Ela vai ser derramada no sol e vai queimar os homens. Literalmente a chapa vai esquentar. Literalmente a chapa vai esquentar. Vamos ver lá no versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, muito similar ao que aconteceu com Faraó, quanto mais vai sendo derramados os juízos de Deus aqui na terra, mais o coração dos homens vão se endurecendo, eles vão blasfemando e não vão se arrependendo das suas ações. Nesta quarta taça, vai ser derramada sobre o sol. Você não terá nenhum filtro, nenhuma camada de ozônio que poderá filtrar o calor que será colocado e que vai atingir aqui a terra. Os homens vão se queimar. Um calor realmente muito intenso, nada que possa se comparar ao que eu e você possa ter vivido. Se você acha que você ir à praia, ficar 1 hora sem protetor solar no sol de meio-dia é algo terrível, você pode fazer isso vezes 1000, porque eles vão pisar fora de qualquer lugar descoberto, de qualquer lugar que não seja um abrigo, eles vão queimar, vão ter queimaduras graves no seu corpo, tá? Realmente a chapa, como eu disse, vai esquentar. Vamos lá? Próxima taça. A nossa quinta taça. Ela vai ser derramada sobre o trono do anticristo. Tá? Vamos ver. A palavra diz que eles vão morder a língua por causa da grande dor. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram com o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Nós não sabemos qual tipo de dor que eles vão sentir, o que vai ocasionar essa dor, mas vai ter um aumento muito forte das dores que já sentiram, e também das úlceras que foi derramada através da primeira taça, e eles vão ficar mais com seus corações duros contra o Senhor e vão realmente blasfemar mais. E vai ser uma dor terrível que eles vão sentir. Uma vez eu desloquei o meu braço,
fui andar de bicicleta. Eu e bicicleta não combina não, gente. Eu e bicicleta não combinam. Tanto é que eu nem tirei carteira de moto, porque eu sei que não combina. Eu com 2 rodas, tô fora. E eu desloquei meu braço. E quando meu pai me levou no hospital, que o sangue tinha esfriado, gente, na hora que o médico pegou meu braço para colocar ele no lugar, Jesus, que dor, que dor. Eu gritei muito. E olha, se você já passou por uma dor assim, que você até contrai os dentes, fecha a boca para não tentar gritar, não sentir dor, é mais ou menos a dor que eles vão passar no momento desta taça que será derramada. Uma dor muito terrível. Tá? Se você já quebrou um osso, já deslocou alguma coisa, você sabe que uma dor forte. Aí você potencializa isso vezes 1000, tá? Porque aqui no Apocalipse está realmente tudo muito potencializado. Vamos agora ver a próxima taça que será derramada, 6ª taça. Ela vai ser derramada sobre o rio Eufrates. Isso daqui é uma preparação para a batalha que vai ter em Armagedon, tá? Nós vamos ver que serão revelados 3 espíritos imundos, que isso aqui é a trindade satânica. Derramou o 6º selo, o 6º, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem ao lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Guarda isso daí, o Armagedon, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, tá? Então nós vimos aqui a 6ª taça sendo uma preparação para a batalha que vai ocorrer em Armagedon. O rio Eufrates vai secar, nós vamos entender isso, o porquê, tá? E eles vão atravessar esses espíritos imundos, significa que são demônios que vão convencer o chamado do anticristo para se reunir um grande exército para ir contra a nação de Israel. Está muito próximo aqui realmente já do fim, gente, já está muito próximo aqui do fim. Então essa taça serve para isso, uma preparação já para a batalha em Armagedon. Vamos lá. Nós vamos ver a 7ª e última taça sendo derramada. Isso daqui é algo muito terrível, muito tenso mesmo. Ela vai ser derramada no ar e nós vamos ver uma grande chuva de pedras. Só que não é qualquer pedra, tá? Não é pedrinha pequena, não. Se você acha que a chuva de granizo que nós vimos aqui, nesse tempo que nós estamos na Terra, por maior que fosse, nem se compara. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, olha só, todo mundo fugindo, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então João nos fala que terá um terremoto como nunca visto antes, algo muito forte que vai dividir realmente a terra. E ele vai falar de uma saraivada de chuva de pedras. Gente, não se compara a nada que a gente possa ter vivido. Em 2009 teve uma grande chuva lá em Curitiba e chegou para mim alguns carros aqui que já estavam no pátio e acabou subindo. Gente, tinha
buraco da chuva de granizo, sem brincadeira, de mais ou menos aqui uma travessa, assim, algo redondo, mais ou menos desse tamanho, buraco grande no para-brisa, de pedra que caiu, e eu já fiquei espantado ali, o carro todo danificado, buraco no para-brisa, e eu fiquei assustado, falei, nossa, que chuva forte. Aí você vê João revelando para nós que essas pedras vão pesar cerca de 1 talento. Gente, 1 talento, se você for usar a medida grega de talento, nós estamos falando aí de aproximadamente 26 quilos. Se nós usarmos a medida grega de talento para o romano, nós estamos falando aí de 32 quilos. Se usarmos a medida do egípcio, nós estamos falando aí de 30 quilos. Vamos pegar uma média aqui de 28 quilos. Gente, já pensou cair do céu uma pedra com 28 quilos? É algo... não tem como imaginar. A proporção do impacto disso é destruindo tudo, não tem telhado que suporte, não tem casa que suporte isso, com a ação da gravidade agindo sobre isso, a velocidade que elas vão alcançar é algo realmente terrível, não tem como imaginar a força que essas pedras vão chegar aqui na Terra. Então essa, gente, são as 7 taças, realmente completa-se aqui o terceiro ai, o grande juízo, e nós vamos dar início agora à batalha que vai acontecer em Armagedon. Nós vimos lá na 6ª taça que o Eufrates vai secar e o anticristo vai começar a juntar um grande exército para se posicionar contra Israel e pelejar contra eles. No Armagedon, as nações se reunirão para guerrear contra Israel no Vale do Megido. É a última grande guerra mundial. Quando a batalha estiver no seu clímax, os judeus clamarão pelo Messias que virá libertá-los para reinar. Oh, glória a Deus, hein? Apocalipse 16, do versículo 13 ao 16, né? Nós já lemos, já fizemos essa leitura. Então você viu que no Vale de Armagedon é onde vai se concentrar a batalha. Aqui nós temos um mapa para que possamos dar uma olhada melhor. De onde vai vir o exército? Nós vimos que ele vai vir aqui da parte da Ásia, tá? Nós vimos que é onde o sol nasce, o João nos traz essa revelação. Eles vão vir e vão marchar. O anticristo vai reunir-se junto com o exército europeu e junto com o exército asiático. Uma curiosidade para você, o Wikipédia fala para nós que a única nação que consegue ter 200 milhões de soldados é a China, tá? Então eles vão realmente se opor contra a nação de Israel, liderados pelo anticristo, juntos com os exércitos também da parte da Europa. Eles vão vir aqui você está vendo o rio Eufrates, eles vão ficar alocados aqui durante o período, o rio Eufrates vai secar, eles vão atravessar o rio Eufrates, eles vão se reunir com todos os exércitos aqui, eles vão atravessar o rio Eufrates até chegar aqui em Israel, tá? Você viu aqui o nosso setinha nos direcionando para Israel. Quando eles chegarem em Israel, eles vão estar aonde? Lá em Megido. O Armagedon, gente, nada mais é do que a montanha de Megido. É um vale, tá? Com 3 cidades que formam um vale, um sistema de montanhas que formam como se fosse um triângulo. E o nome disso é Armagedon. Então, não é a batalha de Armagedon. O correto é nós falarmos a batalha em Armagedon, que é o local onde vai acontecer o agrupamento do exército, tá? Que nós temos no nosso segundo mapa, para você ter uma noção, tá vendo aqui escrito, ó, Megido? Aqui é a região onde vai se agrupar, é uma grande planície, vai ter um grande derramamento aqui de sangue, que Jesus vai vencer, e é onde será concentrada a batalha, tá? Em Megido, o Vale do Megido, que traduzido significa Armagedon. Então o correto não é falarmos a batalha de Armagedon, não vai ter batalha de Armagedon, vai ser uma batalha em Armagedon, tá? Bom, vamos lá.
Então nós vimos que a batalha vai acontecer e Jesus, quando estiver no clímax, o anticristo estiver ali realmente pronto para atacar a nação de Israel, Jesus vai atender o clamor e aqui sim vai aparecer o cavaleiro, né, o cavalo branco, que é Jesus. Ele vai aparecer e nós falamos que é a segunda vinda, porque agora ele vem para derrotar o anticristo, o falso profeta, o diabo e também todos aqueles que se juntaram para ir contra a nação de Israel. Então Jesus virá e vai livrar a Israel. Vamos ver isso lá em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 11 ao 21. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco aqui. O seu cavaleiro, aqui vai dar um nome, se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram os seus exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Vi a besta e os reis da terra como seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta com os sinais feitos diante dele. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Gente, vai ser um grande derramamento de sangue, tá? Só para você ter uma noção, João, nos capítulos anteriores, ele vai dizer que a altura que o sangue vai alcançar é na pata dos cavalos, quase perto já a barriga dos cavalos. Vai ser um grande derramamento de sangue que Jesus vai triunfar sobre os seus inimigos. Então, a batalha que vai acontecer em Armagedon é aquela que o anticristo vai culminar com o fim da perseguição. Israel vai estar assim realmente encurralado, vão clamar pelo Messias e Jesus virá para derrotar os inimigos de Israel. Aqui então nós terminamos esse nosso período da grande tribulação e da tribulação, esses 7 anos, né? Nós terminamos agora, vimos na aula passada os 3 anos e meio e agora nós finalizamos com os últimos 3 anos e meio, tá? Então, queridos, aqui nós finalizamos a nossa 4ª aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre o reinado de Cristo durante o milênio, né? Vamos ver o que vai acontecer com o diabo depois de 1000 anos e também vamos partir para a conclusão, passarmos sobre o grande e temível trono branco e também a nova Jerusalém, a nossa eternidade com Cristo. E vamos dar a conclusão na matéria. Queridos, fiquem aí com o culto abençoado, que eu tenho certeza que vocês vão desfrutar da presença de Deus. E até domingo que vem.